Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente o professor Deison na área, tá? Com vocês aí, trabalhando na perspectiva da aprovação que vocês vão conseguir aí no final do ano. Lembrando que é importante você manter o ritmo de estudo, né? Sempre avançando naqueles aspectos onde vocês têm mais dificuldade e, claro, fortalecendo aqueles que vocês já têm, vamos dizer, um domínio maior, tá bom? Lembrando também, tá, que é importante a participação de vocês, no que tange a curtir o canal, continue se inscrevendo, participando, divulguem, tá? E isso, claro, vai fortalecer o nosso trabalho na perspectiva de ajudar aí a todos que buscam a tão sonhada vaga da universidade, ok? Bom, hoje a gente vai trabalhar os aspectos ligados à bioquímica dos sais minerais, dando continuidade à perspectiva da bioquímica que a gente já vinha estudando. Então, na aula anterior, a gente estudou aspectos sobre a água e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos aspectos ligados aos sais minerais e, desta forma, a gente vai contemplar os assuntos ligados à bioquímica na parte inorgânica, tá ok? Então, vamos lá, tá ok? Para o primeiro slide. Bom, os primeiros sais minerais aparecem. Bom, se vocês prestarem bem atenção, primeira coisa que a gente precisa fazer uma análise. Onde estão a concentração do caso dos sais minerais? Né? Porque quando a gente fala sais minerais, a gente lembra de minério, a gente lembra de mineral. E essas substâncias elas têm uma prevalência na natureza, né? Não necessariamente dentro do corpo dos seres vivos, mas nos mares, oceanos, rochas e assim por diante. Então, assim, sais minerais, eu posso encontrar eles de diversas formas, sendo eles solúveis, insolúveis, tá? Mas eu posso encontrar ele em diversos locais e de diversas formas, ou isolados ou combinados, né? Trabalhados em laboratório, enfim. Eu tenho diversas formas de encontrar esses elementos, mas a gente costuma encontrar ele de pelo menos 3 maneiras, tá? Como vocês podem ver no slide aí, a primeira maneira é dissolvidos na forma de íons na água do corpo, ou mesmo, tá? Quando a gente fala dissolvidos na água do ambiente, tá? No geral, ou seja, dos ecossistemas, nos mares, oceanos, rios, né? Lagos, lagoas, enfim. Então, esses minerais se encontram de diversas formas de distribuição, né? Diluídos e, claro, em diversas proporções de concentrações e tipos de mineral diferente, de acordo com o ambiente que a gente vai fazer o tratamento, ok? Então, isso aí é uma das formas de a gente encontrar os sais minerais. A segunda é formando cristas como o carbonato, né? Cristais de carbonato de fosfato, ou seja, na química, vocês estudam que os minerais, eles podem estar em forma de íons, tá? Porque o que é basicamente a diferença de átomos e íons? Os átomos, né, são as unidades ou as menores partículas formadoras de matéria que compõem o que nós chamamos de moléculas, e essas moléculas vão constituir os seres vivos. Então, geralmente, os átomos ou os elementos, né, os elementos químicos também, que são constituídos do conjunto de átomos iguais, eles podem se encontrar de uma maneira neutralizada ou ionizada. Então, quando eles formam os cristais de sais, quer dizer que eles vão reagir com um ou outro sal mineral diferente e vai formar os chamados sais minerais, pelo menos moléculas de sais minerais, como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tá? Ele é formado por sódio e por cloro. E esses elementos, eles se estabilizam, segundo lá na química lá do professor Alan, também aí, tá? Assistam as aulas do professor Alan, no nosso canal. Ele fala também, talvez, em algum aspecto sobre estabilidade eletrônica. Então, esses minerais, eles se associam para buscar a estabilidade eletrônica, que vai, né, buscar a mesma condição do grupo dos chamados gases nobres. Então, nesse caso, é uma forma também de encontrar os sais minerais. Uma terceira forma, como vocês podem ver no slide, é os combinados com moléculas orgânicas como magnésio e hemoglobina. E aí é uma das formas mais complexas e, vamos dizer assim, mais espetaculares que existe na natureza da participação dos sais minerais. Os sais minerais, eles são conhecidos como substâncias do grupo dos reguladores.
Que substâncias são essas? Qual é a importância ou o papel das substâncias reguladoras? Né? Os reguladores, como o nome já sugere, eles regulam, ou seja, eles calibram, sincronizam o funcionamento das funções fisiológicas corporais. E aí é que é o detalhe. Muitas substâncias, como a própria hemoglobina, né, que a gente vai falar mais na frente, que é responsável por contribuir para o transporte de gases respiratórios no nosso organismo, essas substâncias, quando elas se associam, por exemplo, com elementos minerais como o ferro, elas contribuem para a estruturação de moléculas proteínas, como a hemoglobina, e aí elas contribuem na questão do transporte dos gases. Então, isso é uma das maneiras mais espetaculares que tem, né, de funcionamento ou de participação de sais minerais, pelo menos assim, no âmbito do corpo humano ou dos demais seres vivos que as necessitam, né, dessas substâncias. Então nós podemos encontrar ou isoladamente ou como componentes minerais associados ou associando ou regulando funções de moléculas orgânicas nos organismos. Então temos essas três formas, tá bom? Avançando no slide, nós temos a classificação dos sais minerais, tá? É importante que a gente, né, aqui para mim, é importante que a gente tenha um certo cuidado quando a gente fala sobre a questão da classificação. Porque assim, eu posso classificar os sais minerais de diversas formas, né? Por exemplo, eu falei anteriormente que a gente poderia classificar os sais minerais enquanto a sua solubilidade, ou seja, aqueles que se dissolvem, por exemplo, em solventes como a água e aqueles que não se dissolvem. E aí eu chamo de elementos classificados em solúveis e insolúveis, tá? Mas eu também tenho outros critérios de classificação. E esse que nós vamos ter aqui no nosso material é exatamente pela necessidade enquanto quantidade na participação de funções fisiológicas no organismo. Por quê? Porque quando a gente tem a necessidade de minerais, por exemplo, na alimentação, na ingestão em geral, eu tenho para alguns elementos uma grande necessidade e eu tenho para outros uma baixa necessidade. Isso não quer dizer que eu tenha elementos de maior ou menor importância. Pelo contrário, todos são importantes, senão não haveria necessidade de ingeri-los. A questão é que alguns eu tenho a necessidade de uma maior ingestão e outros uma menor ingestão, de acordo, claro, com a dieta respectiva, tá? Então, claro, por isso que a gente divide ou faz essa classificação enquanto necessidade quantitativa de minerais, tá certo? Então, se vocês olharem aí, nós temos os macronutrientes. Olha o prefixo. Gente, sempre é importante vocês darem ênfase ou atenção à formação dos prefixos. Macro quer dizer grande quantidade, ou seja, é uma necessidade de uma grande quantidade de elementos para que ele possa fazer o seu papel funcional no organismo, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o cálcio, o magnésio, o enxofre, fósforo, potássio, nitrogênio, claro, entre outros. Já os micronutrientes, como vocês podem ver aí no material, né? Micro quer dizer menor, né? Minoria. Esse micronutriente quer dizer que eu vou precisar, por exemplo, ter um uso em pouquíssima quantidade, mas que ele também é tão importante quanto aqueles que eu preciso em grande quantidade. Só para a gente ter uma ideia, aí como exemplo, nós temos, por exemplo, o zinco, o cobre, o manganês, o ferro, o cloro, cobalto, boro e outros como o iodo, entre outros que a gente também aqui não citou, tá? Só para você ter uma ideia, um dos elementos minerais que a gente enquadra no grupo dos micronutrientes são exatamente o iodo. E o iodo já teve uma problemática muito grande no nosso país com relação a um certo tipo de doença que a gente vai falar, tá? Em outra parte da nossa aula. Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, uma questão de um elemento mineral, onde eu vou precisar fazer o equilíbrio de um certo funcionamento corporal e, claro, eu preciso dele em pequeníssimas quantidades, mas ele é necessário, tá certo? Então, a partir dessa classificação, né, a gente tem as funções gerais dos sais, ou pelo menos as funções mais corriqueiras desses elementos. Então, olha aí no nosso material, quais são as principais funções dos sais minerais. Primeira delas, né,
elas são importantes na formação da manutenção dos ossos do corpo. Ou seja, manutenção, vou grifar aqui, formação e manutenção, tá? Formação já está dizendo, é uma função estrutural. E a manutenção seria a questão de manter a estrutura e o seu funcionamento, tá certo? Então, essa é uma das principais funções dos sais minerais. Detalhe, como eles vão formar os ossos, geralmente eles vão se encontrar na forma insolúvel, ou seja, eles não vão se dissolver com facilidade. Uma outra função, pelo menos das principais, é a participação em reações enzimáticas, ou seja, o que é uma reação enzimática? Lá na química, uma reação é um processo químico onde envolve reagentes, ou seja, elementos ou substâncias químicas que vão, ao ter contato ou ao se encontrarem, elas vão formar outras substâncias que nós chamamos de produtos. Então, a reação, no caso, seria uma transformação de um produto, sendo que esse produto é uma enzima ou que tem a participação de uma enzima. Então, no nosso corpo ocorre a formação de diversas enzimas e os sais minerais eles vêm para regular esse funcionamento. Por isso que eles participam desses processos. Ele falou também aqui, na próxima função, que nós temos a participação, né, da composição de moléculas orgânicas, tá? Que uma delas são as próprias enzimas, como a gente falou agora há pouco. Tá? Então, a formação de algumas moléculas, como eu citei também a hemoglobina, tem de fundamental importância a participação de elementos, por exemplo, como ferro. E, claro, atua na questão do equilíbrio osmótico. O que é equilíbrio osmótico? Ele faz com que faça a distribuição de uma maneira mais equitativa da quantidade de água que tem dentro e fora das células, ou seja, ele contribui para que a célula possa ou absorver ou liberar água quando necessário. E isso quem vai fazer a regulação é a quantidade de sais minerais, que numa solução aquosa representa o que nós chamamos de soluto, tá? Só lembrando que isso não quer dizer que é perfeito. Nós temos também o excesso de minerais, assim como o excesso de água que pode entrar nas células. Então, assim, quando a gente tem um excesso de minerais que porventura esteja em concentração no ambiente celular, ela pode ser também eliminada e, claro, jogada no sangue, onde esse sangue vai ser elevado e vai transportado, né, para os rins e para os sistemas de excreção, onde vão ser eliminados junto a fezes e urina, tá? Como eu estou destacando aqui embaixo, ok? Então, essas foram as informações básicas introdutórias sobre os sais minerais, tá? No nosso próximo material, a gente já vai falar individualmente sobre esses sais minerais, pelo menos os principais ou os mais conhecidos, um por um, tá? Bem como a questão da sua função, participação, carência, entre outros detalhes, tá ok? No mais, pessoal, desejo bons estudos para vocês. Não deixe de participar, curtam o nosso canal, tá? No EnemBR, tá? E, claro, bons estudos e até a próxima.